Olá, professor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que o senhor vai ver esse vídeo. Então, o meu grupo é composto por mim, Ana Clara Brás, Ana Clara Santana e pela Letícia. E eu vou falar um pouquinho do começo do processo, antes mesmo de começar, na verdade, os ensaios. Quando a gente recebeu, no caso, a gente escolheu a nossa peça, né, com as que estavam disponíveis ali. A gente sabia que era um parafuso e a gente tirou foto, tiramos várias fotos e a gente conseguiu identificar que era um parafuso Allen, e também conseguimos identificar que tinha uma marquinha 8.8, e aí a gente utilizou isso para dar uma pesquisada depois sobre o material. Para encontrar mais informações sobre, o senhor também ajudou a gente a achar o catálogo, qual era a marca, que no caso era a Caesar, que produzia esse tipo de parafuso com aquela marcação. Enfim, quando a gente recebeu, o senhor também deu a orientação de que as pessoas que tivessem pego o parafuso, era bom utilizar o corpo e não o cabeçote, porque são materiais diferentes, possuem durezas diferentes, e o cabeçote seria muito mais difícil de utilizar ele nos processos, né? Então a gente utilizou o corpo do parafuso, né, a parte da rosca. Realmente foi a melhor decisão. A gente começou cortando em 4 partes, e aí a gente pegou uma só para ser a amostra dos testes e deixou as outras 3 guardadas. E aí, após cortar na horizontal, a gente também cortou ao meio a amostra que seria utilizada para os ensaios. Aí a gente guardou as outras, né, para caso precisasse, e depois a gente também deu uma limada nelas. Após isso, a gente foi lá e embutiu. Aí a forma como a gente posicionou a amostra foi para a gente ter justamente duas dimensões, né, duas estruturas da peça. Então a parte dentada, né, que mostraria o interior mesmo, e a parte que é o meio círculo, que seria a parte redondinha. Então eu queria ter falado mais sobre essa etapa bem inicial mesmo, antes de realizar qualquer mudança no nosso material, qualquer mudança na nossa peça. E também falar que outra coisa observada antes de tudo foi a coloração. Eu lembro que na primeira aula, quando o senhor foi explicar sobre os processos, o senhor falou da coloração, né, de que aços com uma cor mais forte, mais escura, tendem a ser mais duros. E realmente a gente posteriormente observou a dureza da nossa peça, e que era uma dureza muito alta, era uma peça muito dura. E então essa etapa, essa observação foi muito importante para descobrir o nosso material. Na disciplina de ensaios e tratamento dos materiais, recebemos uma amostra de um parafuso de aço, sem saber qual era o seu material. O objetivo do trabalho era identificar esse aço utilizando diferentes ensaios. Eu me chamo Ana Clara Santana e eu vou explicar a etapa da metalografia, que foi responsável por preparar a amostra e também analisar sua microestrutura. A metalografia é a técnica utilizada para estudar a estrutura dos materiais. Ela pode ser dividida em macrografia, que observa características a olho nu, ou a micrografia, que utiliza microscópios para analisar detalhes, como por exemplo contorno de grãos e fases presentes no material. O objetivo da preparação metalográfica é deixar a superfície da amostra perfeitamente preparada para que a microestrutura possa ser observada corretamente, sem riscos ou deformações que prejudiquem a análise. Primeiro, escolhemos as regiões do parafuso que seriam analisadas. Duas partes do parafuso foram colocadas na resina, formando o corpo de prova. Em seguida, realizamos o lixamento. Estamos utilizando as lixas com granulometrias cada vez menores. Cada troca de lixa, nós mudávamos a direção em aproximadamente 90 graus. Depois do lixamento, a gente realizou o polimento. O
polimento, ele remove os riscos microscópicos que ficam por conta da lixadeira e deixa a superfície praticamente espelhada. Essa etapa é muito importante porque qualquer risco pode dificultar a observação da microestrutura no microscópio. Antes do ataque químico, nós observamos a amostra no microscópio. Registramos imagens em diferentes aumentos. Nessa etapa, a gente conseguiu verificar a preparação, se estava tudo bem, e também identificar possíveis defeitos ou inclusões. Depois a gente realizou o ataque químico. O ataque químico ele tem a função de mostrar para a gente a microestrutura do aço, destacando os contornos de grãos e também as fases presentes no material. No nosso grupo aconteceu uma situação muito interessante. A parte correspondente ao semicírculo respondeu bem ao ataque químico e revelou a microestrutura. Já a outra parte, o retângulozinho, ele não respondeu bem ao ataque químico. Nós repetimos o processo, mas mesmo assim ele continuou a mesma coisa. Nós não conseguimos identificar exatamente a causa, mas isso pode acontecer nas condições da preparação ou do próprio ataque químico. Mesmo que uma face não tenha apresentado ataque químico adequado, a outra apresentou um resultado satisfatório e permitiu a continuação da análise. As imagens obtidas na metalografia, juntamente com os ensaios de dureza e os tratamentos térmicos realizados pelo grupo, é possível identificar o tipo de aço utilizado no parafuso. A metalografia foi fundamental porque permitiu observar a microestrutura do material e relacioná-la às suas propriedades. Após a metalografia da nossa primeira amostra, a gente realizou os ensaios de dureza. E aí a gente utilizou a dureza Rockwell C e na carga máxima. E aí a gente aplicou 5 vezes, né, a carga, tanto no semicírculo quanto na parte dentada. E aí eu não vou conseguir mostrar os resultados em forma de planilha, porque eu não tô com um computador aqui, mas eu anotei os resultados nas notas do meu celular. O artigo seguinte é a dureza do aço 1090 e fica claro que a dureza desse aço não corresponde com a dureza encontrada por nós, então foi uma forma de descartar o aço 1090. Já esse próximo artigo mostra a dureza do aço 1045 após revenimento, que corresponde também com a nossa amostra, né? Ela foi revenida e a dureza está acima de 50, o que bate com os resultados encontrados por nós na dureza HRC. Nesse momento agora a gente vai mostrar qual que foi a conclusão que a gente teve sobre a nossa peça. E a gente estava entre o aço 1045 e 1090, só por conta da alternativa que a gente tinha de poder olhar pelo catálogo da marca do parafuso, a gente procurou um parafuso que era mais parecido no catálogo e lá estava como 1045. Então a gente vai analisar a nossa peça com o aço 1045. E após o tratamento térmico que a gente fez, a gente vai fazer os mesmos processos que a gente fez na peça anterior, que era de embutir, lixar, polir e fazer o ataque químico. E aí eu queria pontuar uma coisa que na peça anterior, o nosso ataque químico ele demorou muito para oxidar, nossa peça, e ainda não oxidou a parte interior da rosca. Já nessa peça agora, que é após o tratamento térmico, a nossa peça, em 7 segundos que a gente faz de ataque químico, ela consegue atacar os dois lados e a gente pode ver os grãos aparecendo. E bom, na metalografia da nossa peça, analisando ela como aço 1045, a gente espera encontrar grãos de ferrita e perlita. E foi exatamente o que a gente conseguiu ver na nossa peça. A gente vê os contornos pretos, a gente vê as partes brancas, que são a ferrita, e os pontos pretos, que são a perlita, e a gente vê isso bem aparente na nossa peça. Então isso é um dos pontos que a gente conseguiu realmente dizer que poderia ser o aço 1045.
para a gente fechar realmente essa parte da metilografia e poder dizer que essa parte está de acordo com o ácido 1045, a gente também vai comparar com artigos que fizeram o mesmo processo de tratamento térmico, né, na peça, que estavam também analisando o ácido 1045, e aí eles também têm uma foto muito parecida com a foto que a gente tira na metilografia, né? Eles têm uma ampliação maior, só que bate muito com a nossa peça. Então, na parte de ver os grãos, de ver como que eles estão, se eles estão batendo com o ácido 1045, essa parte a gente fecha mesmo e consegue dizer que pode ser sim um ácido 1045. E aí, a gente vai para a última parte, que é analisar a dureza da nossa peça, né? Com esse artigo que a gente pegou, ele tá com uma dureza de Vickers, né, em 125, e aí procurando, né, tabelas de conversão para poder ver se batia mesmo, se realmente ia bater com ácido 1045, a gente vai ver que de Rockwell D para Vickers realmente batia ali, mas tinha umas desproporções em relação um para o outro, e a gente imaginava mesmo que teria isso, porque não dá realmente para fazer essa conversão confiável, né? Então a gente vai ver que a nossa dureza, ela bate um pouco sim com a dureza dos ácidos 1045 que a gente acha nos artigos. Então a gente vai dizer mesmo que a nossa peça ela vai ser sim um ácido 1045.